Mais uma vez, meus irmãos, boa noite e graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Eu queria, nesta oportunidade, ler os versículos de 12 a 25. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 12 a 25. E não sei se você já teve aquela experiência de ouvir uma verdade ou de discernir uma verdade, guardar no coração e só muito tempo depois entendê-la profundamente na prática, ou de viver uma circunstância difícil e só depois entender o benefício daquele que você viveu. João, aqui nesse trecho, narra algumas ações de Jesus que eu queria ler com os irmãos e ter proveito nessa situação. João 2, a partir do 12, diz o seguinte: depois disso, ele foi a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos na Tua presença, Pai, e o nosso desejo com este culto é agradar o Teu nome, com as nossas palavras, com o nosso cântico, com a atitude do nosso coração. O nosso desejo é satisfazer ao Senhor que nos salvou, que nos amou, que nos deu nova vida, novo entendimento. Muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos esta oportunidade como uma oportunidade maravilhosa que temos como servos do Senhor, de diante do Senhor prestarmos ao Senhor culto. Mas agora que acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, nós queremos silenciar os nossos lábios e queremos ouvir a voz do Senhor. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor traga instrução, orientação, edificação para as nossas vidas, que através da Tua palavra, pela ação do Espírito do Senhor, o nosso coração seja tomado de convencimento, de conversão, de paz, de orientação. Que assim seja, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, por Tua palavra somente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos tentado caminhar juntos pelo Evangelho de João. Mas uma coisa que é importante é que nessa leitura ou nessa caminhada nós possamos fazer a leitura do Evangelho de João guiados pelo propósito de João. Porque muitas vezes nós nos aproximamos da Escritura com um desejo nosso, ou às vezes para atribuir ao texto um sentimento nosso. Só que João escreveu este Evangelho, como nós já sabemos e vimos aqui, com um propósito muito específico. Se você for ler o Evangelho de João e for até o capítulo 20, versículos 30 e 31, você vai encontrar João falando claramente para que ele se ocupou em escrever
todo esse texto. E ele diz nos versículos 30 e 31 que, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E ele vem e diz para a gente: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, cada leitura que nós fazemos deste Evangelho, já sabedores que João tem um propósito, eu não posso me afastar desse propósito. João está escrevendo cada parágrafo do Evangelho, cooperando com este propósito, ou caminhando para este propósito. Ele selecionou narrativas, ele narrou alguns acontecimentos para chegar a este fim, objetivando que incrédulos viessem à fé, para que pessoas crescem no nome de Jesus, e para que aqueles que já criam no nome de Jesus pudessem desenvolver a sua fé e também fortalecer as suas convicções a respeito da pessoa de Jesus e da obra que Jesus realizou. Então, quando a gente olha para o Evangelho de João e lê cada um desses textos, por mais que seja o texto mais famoso de toda a Escritura, e que você conheça muitas porções deste Evangelho, cada uma daquelas porções que você conhece de cor do Evangelho de João coopera com este propósito. Ele escreveu para que as pessoas soubessem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tivessem salvação, tivessem vida eterna. E o que João tem feito até aqui? Eu não sei se você se lembra, mas o Evangelho de João, como é muito popular, você sabe que até aqui, João ele introduziu o seu Evangelho fazendo aquelas afirmações bem contundentes e bem categóricas a respeito da pessoa do Verbo ou do Cristo. Ele fala que o Verbo é eterno, ele fala que o Verbo é pessoal, é uma pessoa, ele fala que o Verbo é Deus, ele fala que o Verbo é luz, luz inconfundível, ele fala que o Verbo se fez carne e habitou corporeamente, verdadeiramente entre nós. Ele diz, cheio de graça e de verdade e de glória, glória inconfundível. E João vai narrando cada um dos milagres para sustentar essa tese. O Verbo se fez carne. E não foi qualquer homem, era um homem cheio de glória. E eu não sei se vocês lembram, o capítulo 2 foi aberto com a manifestação dessa glória, na transformação da água em vinho, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma palavra, sem nenhuma piscadela, apenas pelo poder da sua vontade. Alguma substância mudou. A substância água transformou-se em substância vinho. Jesus revelando o poder da sua glória, a grandeza da sua glória, glória como do unigênito do Pai. E para que Jesus fez aquilo tudo? E se a gente prestar atenção, um feito espetacular, que alguns tentam diminuir ou tirar o poder e a glória que há no primeiro milagre realizado por Jesus, mas ele fez algo fenomenal, algo espetacular, um sinal, como diz João, da sua divindade. E para que ele fez isso? Para que os discípulos dele crescem. E é o resultado do primeiro milagre. O versículo 11 do capítulo 2 diz isso, que ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. E se você prestar atenção, 6 discípulos, não era ainda o colegiado todo, mas os 6 que vieram a ser a base do colegiado apostólico, os 6 que foram os que levaram o Evangelho adiante. Nós vamos encontrar naquela situação pelo menos Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, aqueles 6 que testemunharam a transformação da água em vinho, juntamente com Maria, a sua mãe. Depois dessa narrativa, e João está querendo aqui cooperar com aquele propósito, para que a gente saiba que Jesus é o Cristo, ele não narra mais um milagre, mas ele narra algumas ações na porção que nós acabamos de ler. Há um registro de, não mais de um milagre, mas ele registra algumas ações de Jesus que cooperaram com este propósito. Ele vê nas palavras, no comportamento e no modo de Jesus agir, que ele não era um homem qualquer, como alguns pensam ou chegaram a dizer a respeito de Jesus, mas ele identifica as palavras e as ações de Jesus, nesses parágrafos que nós lemos, como as ações do Messias, do Cristo, do próprio Deus. E eu queria que você voltasse os seus olhos para esse texto e nós pudéssemos meditar nesses versículos, nas ações
piedosas do Cristo. E para que ou para onde essas ações apontam? Olhando para esses versículos, identificando essas ações e percebendo para onde João nos direciona com cada uma dessas ações. Eu queria que você olhasse para os versículos de 12 a 17 e pudesse perceber, primeiro, que nessas ações, o Evangelho de João está sempre Jesus em movimento, saindo de um lugar para o outro, e João destacando esse movimento, e as ações, e as palavras, e os discursos de Jesus, todos direcionados para este propósito. Eu percebo João identificando, por exemplo, no versículo 11, no versículo 12, que depois disso, João faz uma conexão com o que aconteceu em Caná da Galileia, com o que ele vai narrar agora. Ele coloca um texto ao lado do outro, dando continuidade. Ele diz que depois do milagre realizado em Caná da Galileia, depois da festa de casamento, depois das bodas que Jesus participou com os seus discípulos, lá em Caná da Galileia, Jesus foi para Cafarnaum. Isso na versão Nova Almeida, porque na revista atualizada vai dizer que ele desceu para Cafarnaum. E é tão interessante perceber isso na revista atualizada, que a gente perde um pouquinho na Nova Almeida, porque no versículo número 12 diz que ele desce para Cafarnaum. E no versículo seguinte diz depois que ele subiu para Jerusalém. E as palavras descer e subir aqui, de fato, soam literal, mostra esse movimento de Jesus, porque a cidade de Cafarnaum, ela estava a 300 metros abaixo do nível do mar, próximo daquela região do Mar Morto. E Jerusalém, uma cidade montanhosa, a 850 metros acima do nível do mar. E aí, João registra, depois disso, desceu Jesus para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Então, há um intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo, nós percebemos que Jesus estava acompanhado daqueles 6 que ele já havia chamado, a sua mãe o acompanhava, e há também um registro de irmãos de Jesus, que há uma contenda, uma discussão muito grande entre os protestantes e os católicos, porque os católicos acreditam na virgindade perpétua de Maria, que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus. E os protestantes, ao ler a Bíblia, descobrem que se Jesus é o primogênito de Maria, é porque existiam outros filhos, e que se João fala que era primo, provavelmente estava próximo ali, tinha algum grau de parentesco, é provável então que os outros haja filhos. E eu gosto de Marcos capítulo 6, quando Marcos nomeia os irmãos de Jesus. E nós sabemos, como Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que esses irmãos de Jesus, a princípio não criam nele, mas que depois da ressurreição, esses irmãos de Jesus também vieram à fé, e alguns chegando a assumir postos de destaque na igreja, como Tiago, moderando o concílio de Jerusalém, e como Judas, que escreve a carta, e se identifica como irmão de Tiago, servo de Jesus. João identifica que naquela situação, que desceu para Cafarnaum, viagem ali perto na região, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. É bom a gente prestar atenção nessa conexão, porque a narrativa que se segue, ela é confundida com a narrativa também feita no Evangelho de Mateus capítulo 21. Mas só que aqui, João não está antecipando um fato, porque a narrativa de Mateus é bem próxima à crucificação de Jesus. E aqui João narra algo ligado ao primeiro milagre, bem próximo ao primeiro milagre. Naquele momento que ele estava em Cafarnaum, ele subiu para Jerusalém porque estava próximo à festa dos judeus, à festa da Páscoa. Por isso que é interessante a gente prestar atenção na ideia de desceu e subiu, porque vai mostrar a conexão desses fatos. Ele desceu de onde estava em Caná da Galileia para Cafarnaum. De Cafarnaum ele sobe para Jerusalém, porque se aproximava um momento marcante na vida dos judeus. Todo judeu que tivesse 12 anos ou mais, do sexo masculino, ele estava obrigado a estar em Jerusalém para celebrar a Páscoa. A Páscoa, que era aquela festa, aquela comemoração que os judeus faziam anualmente, para celebrar o quê? A libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Todo ano, todo judeu de 12 anos ou mais tinha que ir para Jerusalém. E Jesus não fez diferente. A narrativa diz que Jesus foi para Jerusalém.
e chegando lá em Jerusalém para celebrar aquela festa. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu quero aqui só pontuar na mente da gente, fortalecer na mente da gente, que nos dias de Jesus, a Páscoa incluía alguns elementos, era realizada seguindo um ritual. E esse ritual, geralmente, começava com uma oração de gratidão, realizada pelo chefe da família. E essa oração era seguida por tomar um cálice de vinho. Outros cálices de vinho era servido durante aquela refeição. Mas depois da oração, eles tomavam um cálice de vinho. E depois disso eles comiam ervas amargas, que eu não sei se os irmãos lembram, que tinham a função de lembrá-los do sofrimento, da dureza da escravidão lá do Egito. Depois que eles comiam as ervas amargas, então eles podiam passar a responder aquelas perguntas, a explicar o rito. Não sei se vocês lembram do Deuteronômio ou de Números, quando eles iam e nossos filhos se perguntarem. Então havia um momento na celebração da Páscoa que o chefe da família, depois de comer as ervas amargas, ele parava ou contava uma história ou narrava para explicar aos mais jovens o sentido daquele rito. E depois da explicação desse rito, do porquê desse rito, eles cantavam, provavelmente, os Salmos 113 e 114, que é conhecido como o Halel ou o Aleluia. Eles cantavam alguns salmos. Depois de cantar os salmos, então, era que o sacrifício já tinha sido feito, porque o sacrifício do cordeiro era feito no final da tarde, no início da noite. E o cordeiro já devia estar sendo assado como mandato de Deus, lá em Êxodo capítulo 12 e 13. Então eles começavam a comer o cordeiro cortado e a comer os pães asmos, o cordeiro como sinal de obediência, como nós lemos lá em Êxodo capítulo 12, que o sacrifício era feito em obediência a Deus, e o sangue era aspergido, e a carne deveria ser comida em obediência ao Senhor. Nada deveria sobrar. Eles deveriam comer como quem estava preparado para viajar. Tinham uma vestimenta adequada. E junto com aquele cordeiro, eles deveriam comer pães asmos, pão sem fermento. O sentido daquilo é pão às pressas. E era o que eles faziam para lembrar dos primeiros dias da caminhada pelo deserto, da fuga, do livramento do Senhor, da pressa com que viajavam. Aquele pão sem fermento não era só o pão da pressa, mas era também um símbolo, quem vai entender depois, da pureza, do desligamento com o Egito. Nós vamos dizer pão sem fermento, depois não contaminasse com o fermento dos fariseus, entendendo esse sinal de pureza e santificação. Então eles comiam, e depois que eles comiam, eles continuavam essa refeição, comendo cada um conforme desejava, mas sempre do que tinha ali do cordeiro e dos pães. E depois que eles comiam, eles cantavam novamente. Agora a segunda parte, os Salmos Halel, de 115 a 118. E assim, iniciava-se a festa da Páscoa. Por que iniciava-se? Porque a festa da Páscoa abria uma outra festa em Israel, que eu não sei se os irmãos lembram, a festa dos pães asmos, que passava-se 7 dias comendo os pães asmos, celebrando ao Senhor. E é tão próximo uma festa da outra, que às vezes, se você voltar aí sua Bíblia, por exemplo, em Lucas capítulo 22, você vai encontrar que há na mente dos judeus até uma confusão de tão próxima que são essas festas, uma se referindo à outra. Lucas capítulo 22, versículo 1, ele diz: estava próximo à festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Havia uma identificação dessas festas, e eram celebradas tão ligadas uma à outra, que às vezes elas se confundiam. E por que eu estou dizendo isso? Porque é nesse contexto que Jesus chega no templo em Jerusalém. E era uma festa marcada por muitos sacrifícios. E a gente conhece toda a prescrição do Antigo Testamento, cada um conforme suas posses. E o que Jesus encontra no ambiente do templo em Jerusalém? João vai dizer para a gente, no versículo de número 14: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, na Bíblia de vocês, na revista atualizada, um azarrogue, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Jesus não encontrou esse ambiente de memorial, de devoção, de adoração.
Jesus encontrou um ambiente totalmente contaminado pelos interesses humanos, porque em todo esse comércio realizado havia um interesse e a permissão do chefe dos sacerdotes naquele período, Anás. E esse comércio todo estava sendo realizado no pátio dos gentios. E não sei se vocês param para pensar, mas o pátio dos gentios, vamos dizer que era o ambiente missionário do templo. Era um ambiente de onde aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Israel podiam se achegar a Deus. Era aquele ambiente onde devia ser anunciada a glória de Deus, a devoção ao Senhor. E o que Jesus encontra naquele ambiente é um ambiente puramente de comércio, onde os animais do sacrifício que cada um devia oferecer, e não era pecado comprar, mas para facilitar a vida dos adoradores, o templo agora mesmo oferecia. E os cambistas também estavam ali para trocar moedas, porque vinham pessoas de outras nacionalidades, e a moeda do templo era a moeda do templo, e eles só aceitam a oferta nessa moeda. E o que os cambistas faziam? Altos juros, para ter maior lucro, animais sendo supervalorizados, o comércio falando mais alto do que a piedade, os interesses humanos suplantando o temor e a adoração ao Senhor. E o que isso causa em Jesus? Que é a ação de Jesus que João destaca. E a gente vê aqui o Senhor Jesus Cristo agindo com zelo pela religião, e é o que eu queria destacar aqui, para a gente guardar como uma das ações messiânicas, uma das ações do Cristo. Ele agiu com zelo pela religião. Jesus age com um profundo, uma ação zelosa, ficando cheio de temor pelo que está acontecendo naquela situação, mas é uma indignação por ver aquela inversão. Aquele momento deveria ser santo e para a glória de Deus, estava sendo invertido para o proveito dos homens, para fins comerciais. E a indignação de Jesus se demonstra, e ele começa a agir como um reformador. E ele, de posse de toda a autoridade que ele mesmo tinha, e tinha consciência que tinha, com esse chicote feito, ele expulsa do templo todos. E é uma discussão sobre o todos, porque alguns teólogos pensam que ele expulsou todas as pessoas deixando o templo vazio. Mas comparando as leituras, nós vamos entender que ele expulsou todos os comerciantes, todos os animais, todos aqueles que estavam ali com um propósito outro que não fosse o de adorar o Senhor. E ele age como um reformador naquela situação. O que é interessante ver é o que diz o versículo seguinte, o versículo número 17. Ele diz que os discípulos estavam ali presentes, assistindo toda aquela cena, e os discípulos entenderam, os discípulos se lembraram de algo que estava escrito. Os discípulos se lembraram do Salmo 69, Salmo de Davi. E é tão interessante, Salmo 69, versículo 9, que Davi dizendo que o zelo da tua casa me consumiu. Davi falando de tudo o que ele suportou, de todas as aflições, pelo zelo que ele teve pela construção, ou pelo planejamento, ou pelo desejo de construir a casa do Senhor. E Davi se viu consumido. Na mente dos discípulos, eles não disseram, como nós dizemos hoje, que o Salmo 69 é um salmo messiânico. Nós hoje entendemos isso. Mas quem pensou primeiro e fez essa teologia para a gente foram os discípulos de Jesus. Eles pegaram o Salmo 69 e eles viram aquela cena diante deles. E eles entenderam que o versículo 9 se aplicava à pessoa de Cristo. Talvez até com uma preocupação do que aquela ação podia resultar na vida dele. E eles só atualizam o verbo. Lá Davi disse, o zelo da tua casa me consumiu. Aqui os discípulos dizem no versículo 17, o zelo da tua casa me consumirá. Talvez prevendo que aquelas ações de Jesus despertaria na sua audiência revolta e desejo por vingança, porque foi isso que o próprio Senhor Jesus sofreu, por parte dos judeus invejosos por sua autoridade, pela sua palavra, pela sua postura. Então, destaco em primeiro lugar, olhando para os versículos de 12 a 17, o zelo pela religião que Jesus tinha, e ele preservou. Mas não somente isso, porque o texto continua, a cena não termina com os discípulos entendendo que o zelo de Jesus pela religião o consumiria no futuro, mas o versículo número 18 diz que os judeus que estavam ali, provavelmente a autoridade dos judeus, se aproximou de Jesus para inquiri-lo,
para questioná-lo. E talvez esse questionamento fosse uma espécie de fuga, uma espécie de insubmissão ou de impiedade, não reconhecendo ou não aceitando ou querendo resistir à autoridade de Jesus. O verso 18 diz que eles se aproximam de Jesus e perguntam: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? E eu queria que você lembrasse da palavra sinal na narrativa anterior do milagre. Um sinal não tem fim em si mesmo. Um sinal aponta para outra coisa. Tem uma realidade que transcende o sinal. Jesus fez muitos sinais. É a palavra que João gosta para se referir aos milagres, porque ele diz que os milagres não têm fim em si mesmo. Os milagres é uma autenticação da pregação de Jesus. Os milagres apontam para a realidade de quem Ele é. E a autoridade dos judeus então se aproximam de Jesus e faz esse questionamento a Jesus, talvez indignados com o comportamento de Jesus dentro do templo. Que sinal? Como se aquele sinal já não fosse suficiente, porque também é uma identificação, que a própria purificação do templo, a própria purificação dos levitas, era a marca do Messias, conforme Malaquias capítulo 3, versos de 1 a 3, que um dos papéis do Messias seria purificar os sacerdotes, purificar o templo, purificar o culto ao Senhor, reformar o culto. Aquele sinal era suficiente. E essa pergunta, como uma espécie de fuga, de evasiva da situação. Mas Jesus não foge da situação. E Jesus responde àqueles homens com a palavra hebraica machal, com um ditado, com um dito profundo, com um dito, vamos dizer assim, um dito metafórico. Ele usa algumas palavras para dizer outra coisa. E ele diz no versículo de número 19: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Um dito metafórico, ou um machal, é como se fosse um dito parabólico. A mesma palavra se referia a parábolas. É falar uma coisa querendo dizer outra. É como se ele tivesse colocado um enigma diante dos judeus ali presentes, e também um enigma que serviu para os seus discípulos. Uma fala marcante, uma fala emblemática, que pudesse ser memorizada, que pudesse ficar martelando na mente, semelhante a um provérbio: destrua este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei, eu o levantarei. Essa fala, aqueles judeus já saíram até da ideia de sinal. E eles disseram: peraí, como assim? Versículo número 20. 46 anos e esse santuário não está pronto. Como é que em 3 dias você quer reconstruir? E a gente percebe a cegueira espiritual com que viviam aqueles judeus. A gente percebe como eles estavam com a mente cauterizada, como eles não conseguem entender a fala de Jesus. Jesus não se referia ao próprio templo, porque de fato, sob Herodes, depois da destruição no período intertestamentário, o templo só veio a ser reconstruído sob Herodes, e o templo demorou muito a ser construído, a ponto de algumas traduções, por exemplo, entender que o texto aqui está dizendo que o templo estava em construção, o templo não estava terminado, e que o templo logo em breve também seria novamente destruído. Então, algumas versões traduzem 46 anos e ainda não está pronto o templo, e você quer reconstruir em 3 dias. Outros entendem que de fato já estava concluída, mas que essa construção tinha demorado de fato 46 anos, conforme o livro de Flávio Joséfo vai encontrar registros nessa direção, de que o templo tinha demorado 46 anos para ser reerguido. Mas eles entenderam isso apenas literalmente. O texto continua e diz no versículo 21 que Jesus estava se referindo ao santuário do seu corpo. Mas os discípulos não entenderam isso imediatamente, na hora que estavam vendo. Eles só entenderam isso um tempo depois. O versículo número 22 diz que, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Tinha passado já algum tempo depois do acontecido. João nos traz aqui uma nota diacrônica, alguém que não está mais dentro do acontecimento, a história já tinha passado, mas ele volta e faz uma observação naquele ponto da história. Naquele momento, Jesus estava se referindo ao corpo dele e não ao templo. E aqui ele faz algo para a gente.
que facilita a nossa vida como teólogos, aquilo que a gente tenta sustentar, de que desde o tabernáculo não tinha fim em si mesmo, como o templo não tinha fim em si mesmo, como o tabernáculo e todo o seu utensílio e aparato apontava para alguém que viria, apontava para Cristo. Como o templo foi erguido e era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, e era onde Deus habitava, tudo aquilo era símbolo, tudo aquilo era um tipo do Cristo que viria, o Cristo que seria o Emanuel, o Deus entre nós, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós cheio de graça, de verdade e de glória. Jesus estava dizendo: destruí este santuário e eu o reconstruirei em 3 dias. Se referindo ao seu próprio corpo, se referindo à sua morte e ao seu sofrimento, coisa que os discípulos tinham dificuldade de aceitar. E toda vez que Jesus se refere à sua morte e ao seu sofrimento, os discípulos querem amenizar a situação. Mas eles guardaram no coração o ditado que dizia: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. A ponto de, quando Jesus ressuscitou, agora faz todo sentido o que Jesus disse lá em Jerusalém, quando expulsou os cambistas e os animais do templo e os comerciantes. Agora faz sentido. O que ele estava dizendo é que o corpo dele seria maltratado, como ele disse muitas vezes, que ele morreria, que ele seria sepultado, mas que pelo seu próprio poder ele ressuscitaria. Ele reestabeleceria a sua vida. E o que eu vejo concreto nessa nota diacrônica é o cumprimento de mais uma promessa de Jesus, quando ele diz que o Espírito Santo os faria lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. E os discípulos se lembraram da palavra de Jesus, e João registra e faz questão de dizer: ele estava falando do corpo dele. Nós entendemos, quando ele ressuscitou, ele não estava falando de pedras, ele não estava falando de construções humanas, ele falava de si mesmo. E a gente percebe as ações de Jesus o identificando como Messias, pelo zelo que ele tinha pela religião, mas não somente isso, mas pela consciência de quem ele era e de sua missão. Jesus, quando falou o dito, ele não estava querendo causar confusão na mente de ninguém, mas como ele fez através do seu ensino de parábolas, ele falou para que quem ouve não ouça, e quem ouve não entenda, como disse o profeta Isaías, e ele se revelou, e assim mais uma vez, o Espírito de Deus agindo, trouxe consciência aos seus discípulos, e João faz essa nota diacrônica, até com o fim de evitar, por exemplo, que os seus leitores pudessem ter as mesmas conclusões que os judeus cegos. João disse: ele está falando do seu próprio corpo, ele não está falando de pedras, nem de construções. Então João quer evitar que, se alguém por acaso não entendesse, ele já deixa claro, ele está falando do seu próprio corpo. Parece que até o dia da ressurreição, é o que o verso 22 dá a entender para a gente, os discípulos também não tinham entendido do que Jesus estava falando, e estavam pensando: será que de fato ele está louco? Como algo que tão difícil, tão complexo, ele vai dizer que vai levantar em 3 dias, e ele diz: olha. Mas quando ele ressuscitou dentre os mortos, o Espírito Santo agiu, e os discípulos se lembraram de um sermão que tinham ouvido há 3 anos, e que agora fazia todo sentido, e agora nós podemos anunciar que de fato, do jeito que ele disse, aconteceu, e ele tinha consciência de quem ele era, ele conhecia a história, não como um homem qualquer conhece, porque em terceiro lugar, observando essas ações do Messias, nós vamos perceber que ele não só tinha zelo pela religião, ou que ele tinha consciência de quem ele era e sua missão, mas que ele também tinha discernimento dos corações. E quando a gente lê esses versículos de 23 a 25, nós vamos entender por que ele se revela lá em João capítulo, no milagre, apenas a 6 discípulos, e que agora muitos dizem que confiam nele. Ele diz: mas eu não confio em vocês, porque ele conhece, ele discerne o coração dos homens. E o texto diz no versículo de número 23, ainda identificando Jesus ali em Jerusalém, durante a festa da Páscoa ainda. E é interessante que esse parágrafo, ele faz uma ligação com o texto seguinte, com o encontro de Jesus com Nicodemos. É como se fosse um trechinho de transição. Ele está ali durante a Páscoa, continua realizando sinais, milagres, porque o texto vai dizer para a gente que, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa,
Muitos creram em seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Por isso que ele diz no versículo 30, que Jesus fez muitos outros sinais diante dos discípulos, que não foram registrados nesse livro. Nem todos os milagres estão registrados. Jesus fez muitos outros milagres. E esses milagres despertou a curiosidade de muitas pessoas. E o que o versículo 23 diz para a gente é que muitos, depois que viram, se convenceram de que Jesus era alguém diferente, de que Jesus era um profeta poderoso, de que as palavras dele eram diferenciadas. Mas é interessante que o versículo 24 diz que o próprio Jesus não confiava neles, porque não tinha havido uma conversão naqueles homens, mas apenas um convencimento humano pelo que tinham visto. E como é que Jesus discerne isso? Nós não podemos esquecer que Ele é o próprio Verbo encarnado. Ele é o próprio Deus. E como nós vimos no versículo 14, os atributos que pertencem ao Deus Pai, pertencem ao Deus Filho. E Ele estava ali em forma humana, limitado fisicamente, renunciando sua glória e momentaneamente algumas de suas atribuições gloriosas e eternas, como Paulo testemunha escrevendo aos Filipenses, que subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, renunciou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte. O próprio Deus se fez homem. Por isso Jesus conhece o coração dos homens, não porque apenas Ele é homem e Ele julga que é a natureza humana. Se você abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, naquele milagre, quando Jesus cura um paralítico, na sala tem alguns judeus pensando em seus corações. Por que ele está dizendo isso? Jesus, conhecendo o coração deles, responde sem que eles falem qualquer coisa. Jesus conhece, porque Ele é onisciente, Ele conhece o coração dos homens, Ele conhece os nossos pensamentos. O Salmo 139 testemunha a respeito do Cristo. Ele discerne os corações, e é por isso que ele diz no versículo 24, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e ele não precisava de vizinho ruim vir dar testemunho não, ele não precisava de amigo ou de pai dizer quem era a pessoa não, diz o versículo 25, e não precisava que alguém lhe desse testemunho, porque ele mesmo conhecia as pessoas, Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que a gente percebe nesse trecho final é que Jesus discerne os corações, Jesus conhece as pessoas, e que a gente pode olhar para as pessoas e perceber que muitas vezes alguns estão convencidos e não convertidos, porque a fé salvadora não é fruto do empreendimento, do empenho humano. A fé salvadora, ela não é obra ou fruto de presenciar milagres. A fé salvadora não é produzida por homens. E esse trecho mostra para a gente. Muitos viram, muitos se maravilharam, muitos se convenceram, mas não se converteram. E Jesus não se confiou a eles. A fé salvadora, ela é obra do Espírito Santo. A fé salvadora é operada pelo poder de Deus, por meio do Evangelho, por meio dos fatos e da obra que Jesus é e realizou. A fé salvadora não é operada pelo desejo dos familiares mais próximos. A fé salvadora não é forçada pelos pais. A fé salvadora não é obrigada pelo cônjuge, nem imposta pelo pastor ou pela igreja. Não é fruto da emoção, de uma música em tom menor, de uma luz meia ou quebrada. A fé salvadora é operada pelo Espírito de Deus. E a gente vê que o Espírito de Deus opera. O Espírito de Deus age, convencendo, convertendo, transformando, trazendo pessoas a Cristo. E agora você faz um paralelo entre o versículo 11 e os versículos de 23 a 25. Jesus fez algo glorioso para se revelar aos 6 discípulos. Ele fez algo glorioso durante a Páscoa em Jerusalém. Muitos ficaram maravilhados, mas ele não confiava neles. Ele não se confiou àqueles.
Porque Ele conhece quem são os seus eleitos. Ele conhece por quem Ele deu a sua própria vida. Ele conhece a natureza humana. Ele sabe o que os seus eleitos suportam. Ele sabe o que os seus filhos aguentam nessa carne como ser humano. Ele conhece. Ele é o Messias. E João está destacando para a gente 3 ações de Jesus: o zelo pela religião, a consciência de quem Ele é e sua missão, e o seu poder maravilhoso de discernir os corações humanos. Eu gosto e me lembro e sou remetido ao texto de Jeremias capítulo 17, quando o profeta lembra a Israel: maldito é o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua salvação. Ele é semelhante a um arbusto solitário no deserto. Mas o profeta lembra que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Este é semelhante a uma árvore plantada junto a uma fonte de água, que quando vem o calor, as suas folhas não murcham. E o profeta diz no versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o versículo 10 não nos deixa sem resposta: eu, o Senhor, esquadrinho os corações, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor conhece o nosso coração. Mas há uma diferença. O Salmo 1, que toma essa figura, não me deixa fugir de lembrar dele ou de citar. Quando ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nem se assenta com os pecadores e escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso não quer dizer que o Senhor não conheça o coração do ímpio. O Senhor conhece, mas o Senhor não se confia a eles. O Senhor conhece, mas o Senhor não intervém para a salvação dos ímpios. O Senhor conhece, mas sabe que os ímpios estão caminhando para a ruína e para a perdição eterna, porque negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. O Senhor conhece o caminho dos justos, e o Senhor suporta os justos. O Senhor sustenta os justos. Os justos não são fortes por si mesmos. Os justos não são impecáveis. Os justos são suportados pelo Senhor, porque o Senhor os conhece salvificamente. O Senhor se confia àqueles que são sinceros e se entregam totalmente a Ele mesmo. Mas veja, João escreveu esse capítulo, esse trecho, para mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Que lições nós podemos tirar desse texto? E eu queria que você pudesse guardar o propósito de João. João registrou esse fato para autenticar a sua tese. João quer que quando você leia sobre a purificação do templo, sobre o ditado que Jesus disse, e a atitude de Jesus de não se confiar naquela aceitação das pessoas, porque conhecia o coração delas. João quer que você saiba: eu não estou lidando com um homem qualquer, eu não estou lidando com um profeta muito eloquente, eu estou lidando com o próprio Cristo. Esses fatos testemunham a respeito do próprio Cristo. Estas ações, elas fortalecem a minha convicção: eu estou no verdadeiro, eu estou no Cristo. Eu não posso abrir mão deste caminho, eu não posso retroceder por causa das circunstâncias difíceis, eu não posso abrir mão dessa verdade fundamental de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Toda vez que eu leio o Evangelho de João, João está lembrando a gente que já está em Cristo. Você não pode abandonar este caminho, porque você está no verdadeiro. Por mais que sofra lutas, perseguições, dificuldades, dores, perdas, contrariedades,
Cristo fala mais alto: eu estou no verdadeiro. Por isso eu quero que você lembre aqui nessa noite, lendo esse trecho comigo: Jesus é o Messias, o enviado ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles, como o anjo disse a Maria. Nós estamos em Cristo, irmãos, aquele que conhece o coração, o Salvador. Guarde isso, mas não somente isso. Perceba também que Jesus reprova qualquer ação humana que seja irreverente na casa de Deus. Você percebe isso? Quando ele chega em Jerusalém e vê aquele caos no templo, ele age com uma profunda indignação. Eu e você, nós sabemos que o templo, de fato, tinha um papel. Ele apontava para a pessoa de Cristo, e que ele se cumpriu na pessoa de Cristo. Por isso que hoje nós não temos mais templos, como os antigos tinham lá no Antigo Testamento. Nós temos esses lugares de culto que são construídos ao nosso gosto, conforme a planta que nós aprovarmos. Não seguimos as instruções divinas para a construção de um templo, porque nós sabemos que o templo já cumpriu o seu papel. Mas no lugar onde o povo de Deus se reúne, com o propósito de adorar o nome do Senhor, esse é um lugar de respeito e reverência. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Como diz o sábio, lá em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender que por mais que nós estejamos num templo, nós estamos reunidos na presença do Senhor. E que nós estamos aqui para fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, para pular de alegria, para correr e gritar e dançar, como algumas igrejas fazem, na presença do Senhor. Nós podemos cantar, pular, gritar. Nós não vemos ninguém se comportando assim na presença de Deus no Antigo Testamento. Pelo contrário, a consciência da presença de Deus despertava profundo temor nas almas. Os fazia cair de joelhos, de rosto em terra, por estarem na presença de Deus. Mas também é legítimo pontuar aqui, diante desse texto, que nós não podemos, irmãos, nos aproximar deste lugar, ou do lugar do culto. Nós precisamos vigiar o nosso coração, para não se aproximar do culto e do lugar do culto, ou de Deus, cheios de cuidados terrenos, divididos com o trabalho, as preocupações da vida, os anseios. Aqueles homens faziam comércio com as coisas de Deus. E ele fica muito preso, às vezes, só com essa ideia: não pode vender nada na igreja. Não é isso. É como nós temos nos aproximado do Senhor, como está o nosso coração. Existe uma preparação, ou a gente vem para a igreja de todo e qualquer jeito, preocupado com todas as querelas da vida. Esse texto chama a nossa atenção. Precisamos nos aproximar do Senhor em temor e sincero coração, como diz o autor dos Hebreus no capítulo 10, lavado o corpo em água, a consciência trabalhada, por meio de Cristo, nos apresentarmos a Deus em adoração. Mas não somente isso. Quando eu olho para esse texto, além de entender esse propósito básico de João, que ele quer que eu saiba que Jesus é o Cristo, posso guardar essa lição de como eu me aproximo de Deus em adoração. Mas eu também olho para essa experiência que o texto fala no versículo 17 e no versículo 22. Os discípulos olharam para aquela situação e eles discerniram algo que já conhecia. Por exemplo, no versículo 17, eles lembraram de um salmo antigo. Eles tinham a palavra, o ensino, as verdades guardadas no coração. Por mais que eles não entendessem completamente aquela verdade, eles guardavam no coração. Porque no tempo certo, Deus usa a sua palavra, a sua verdade. Eles não entenderam o ditado de Jesus imediatamente, mas anos depois, quando Jesus ressuscitou, eles entenderam. Por isso que eu paro aqui e penso: guarde a palavra no coração, encha a sua mente da palavra de Deus, memorize, guarde a Bíblia na sua mente, no seu coração, porque no tempo certo, e mesmo que passe muito tempo, no tempo certo, o Senhor fará compreender. O Senhor usará a palavra que está na sua mente e no seu coração para lhe consolar, para lhe instruir, para lhe edificar. Guarde a palavra no coração, gaste tempo lendo, memorizando, porque a gente confia tanto nisso aqui, que se eu precisar, eu dou um Google. Se eu precisar,
eu olho no aplicativo e nós não fazemos o que os antigos faziam: memorizar a palavra de Deus, guardar a palavra no coração, lê-la com atenção, com o desejo de ouvir, discernir, entender, ser edificado. Esse texto é um desafio para a gente também, quando eu vejo essa atitude dos discípulos. Depois que ele ressuscitou, a gente entendeu. Por quê? Estava na mente deles, martelando, ou foi lembrado pelo Espírito Santo de algo que já tinha preocupado. Não entendemos aquilo, e Jesus trouxe o entendimento a eles no tempo certo. Mas eu queria terminar pontuando a verdade de que Jesus nos conhece perfeitamente. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o coração humano. E olhe, falar isso aqui numa pessoa falsa ou para uma pessoa hipócrita, ela deve tremer de medo. Um falso profeta, diante de uma verdade dessa, ele deve ter muito medo, porque o Senhor conhece, e eles podem enganar aos homens, mas essa verdade não deixa a gente se enganar. Cristo não se engana, Cristo conhece o coração dos homens. Mas pensando nos crentes verdadeiros, nos crentes sinceros, não estou falando de crentes perfeitos, porque não existe, só o Senhor Jesus Cristo é perfeito. Aqueles que, na sinceridade de suas fraquezas, têm buscado ao Senhor, lembre disso. Jesus conhece. E essa consciência, para um crente sincero, é consoladora. Jesus conhece a dor, Jesus conhece a decepção, Ele conhece os medos, Ele conhece a ansiedade, Ele conhece o pânico, a insegurança, Ele conhece também as alegrias, os prazeres, as realizações. Jesus conhece. E por Ele ter se feito carne, como nós somos carne, Ele conhece perfeitamente. E o convite é Hebreus 4, acho que é versículo 15. Acheguemo-nos, acheguemo-nos. A um crente sincero, saber que Jesus lhe conhece. O anseio de um crente sincero é pelo olhar do seu Senhor. Como nós cantamos aqui no início do culto, o nosso desejo é que os seus olhos estão sobre mim. Os seus olhos estão sobre mim e me enchem de tua paz. É isso que um crente sincero quer. É andar debaixo dos olhos do Senhor. Eu não sei quais circunstâncias você já viveu na sua vida que você não entendeu. Eu não sei se você carrega muitas dúvidas teológicas ou textos que você sabe de cor, mas ainda não entende. E digo, continue guardando e aguardando, porque no tempo certo, as ações de Cristo e a verdade dele em nosso coração florescerá e frutificará. Continuemos guardando no coração os atos e as ações de Jesus. Confiemos firmemente em nosso Salvador maravilhoso, porque o Evangelho testemunha, estamos no verdadeiro, e a sua palavra não muda, e Ele é o sustento para a nossa vida. Feche os seus olhos, curva o seu coração diante do Senhor, lembrando que Ele lhe conhece. Avalie isso, o que você ouviu aqui nessa noite. Examine-se diante do Senhor, peça a Ele ajuda nas suas lutas, se você assim tem vivido em lutas. Compartilhe as alegrias também com Jesus, bendiga o seu nome, o louve pelas alegrias. Compartilhe com o seu fiel companheiro tudo o que você é, tudo o que você vive. E você que está aqui nessa noite, que ainda não vive e tem medo dos olhos e do conhecimento de Jesus, esse é um desafio que esta porção do Evangelho traz para você nessa noite. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Jesus e saiba que Ele lhe conhece, Ele pode transformar a sua vida, lhe dar vida eterna, esperança concreta, paz verdadeira, conhecimento salvífico. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia nas nossas vidas, o dia do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá liberdade para nos reunir neste lugar de forma pública e até transmitir ao vivo para pessoas ao redor do mundo esse nosso ajuntamento. Muito obrigado por essa liberdade, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos adorar o Senhor.
orientados pelo Teu Espírito e por Tua Palavra, e podermos ter consciência de quem o Senhor é, e de que em Cristo podemos ser aceitos, somos aceitos pelo Senhor. Obrigado por Tua Palavra, Senhor, que pelo Teu Espírito se descortina diante dos nossos olhos, e nos alegra, e nos motiva, e nos desafia. E que desafio é, Senhor, vivermos para um Deus perfeito e santo como o Senhor, sendo nós transitórios e pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia quando nós nos aproximamos do Senhor em culto, cheios de preocupações humanas, cheios de interesses humanos, Pai, e não te damos um culto agradável, um culto como o Senhor requer. Perdoa-nos, Pai, e nos ajuda a nos prepararmos melhor para o dia do Senhor, para o encontro do povo do Senhor, para a adoração do Teu nome, que possamos fazer isso de modo proposital, nos preparar para adorar o nome do Senhor. Ó Pai, que o Senhor Deus esclareça a nossa mente e nos livre de todo engano, de toda dúvida, que ler a Tua Palavra nos faça compreender e firmar os nossos pés no Senhor, que não sejamos, Pai, apenas membro de um clube, ou façamos parte apenas de uma comunidade humana, mas que possamos ter comunhão com o Senhor como igreja. Esclarece a nossa mente, nos livra do engano e nos conduz para a Tua glória, até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.